dia, irmãos. Graças a Deus por mais esta manhã, na presença do Senhor. Temos a certeza que você está aí na sua casa, mas está com o seu coração preparado para juntos adorarmos a Deus. Vamos ter uma palavra de oração neste momento. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós agradecemos a ti, ó Deus, esta oportunidade de estar cultuando ao Senhor com a tua igreja. Obrigado, Senhor, porque a tua presença faz toda a diferença em nossas vidas, no nosso lar. Abençoa, pois, a cada um dos teus filhos, Senhor. Dirige este culto conforme o teu querer. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. No nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade, a alegria, aí a força, a graça e amor. Vamos louvar ao Senhor com este cântico. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de almas são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de almas são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. A palavra do Senhor nos diz em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17, uma doxologia muito maravilhosa, se expressando assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Hoje é um domingo especial, segundo domingo de maio, Dia das Mães. E neste momento nós vamos ouvir a Camila, que tem uma mensagem especial para você que é mamãe. Vamos ouvir a nossa irmã. É um prazer falar nesse dia tão especial. Hoje a gente estaria com a nossa programação normal de Dia das Mães. Muitas crianças estariam aqui na frente, teria o coro, né, pastor? E as mães estariam aqui recebendo flores, o carinho do filho. Hoje a gente não pode ver isso na nossa igreja, mas em casa os filhos podem fazer da mesma forma. Agradecer a Deus pela vida das nossas mães, que tem um amor incondicional por nós, assim como Deus tem por nós. E eu queria agradecer a Deus pela vida de cada uma das mães que estão nos assistindo agora. Que Deus abençoe a vida de vocês, que os filhos possam ser bênção na vida de vocês e vocês serem bênçãos na vida dos filhos. Amém. Que Deus abençoe a cada mamãe. Tem um texto na palavra de Deus que nos diz: porque nele vivemos, porque nele nos movemos, porque nele existimos. Ele é tudo para nós. É o nosso viver, é o nosso respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada
respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade Feita em mim. e eu nada sou sem ti. E eu seguro estou sem ti. E Eu nada sou sem ti. perdido estou sem ti. Senhor, nós queremos declarar nesta manhã que sem Ti não somos nada, sem Ti não temos nada, sem Ti não podemos nada. Nós declaramos nesta manhã que nós somos inteiramente dependentes de Ti, Senhor, dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor. Nós oramos nesta manhã, Senhor, por fortalecimento espiritual de cada vida, Senhor, pois Tu és o nosso respirar, Tu és aquele que envia, Senhor, tudo aquilo que precisamos para passarmos, Senhor, aqui nesta terra, nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada. Por isso, visita cada um dos nossos irmãos, visita as nossas vidas nesta manhã e venha nos fortalecer, Senhor, venha nos dar a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção, Pai, pois precisamos mais e mais de Ti e queremos mais e mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Este último cântico fala desse pedido, para que nós peçamos, para que nós creamos, para que nós busquemos mais e mais a graça do Senhor em nossas vidas, o seu fortalecimento para as nossas vidas. Meu maior prazer é estar em Tua presença, prostrado aos Teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a Tua voz, eu sinto o Teu mover aqui. Quero mais de Ti, Senhor, do Teu poder e Tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama Tua glória, derrama Tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios desse amor.
meu maior prazer. Estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto o teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Vamos ouvir neste momento a palavra do Senhor com o reverendo Leonardo. Obrigado, pastor Marcelo. Nós vamos fazer a leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido das igrejas. Na verdade, ele fala de uma realidade que termina comunicando com muitas pessoas. E é especial porque ele fala para a minha vida e para a sua vida, especialmente num momento como nós vivemos, que é um momento de apreensão, um momento de dificuldade, e ele traz algum conforto para nós, traz conforto para mim, traz conforto para você também. E o texto diz assim, algumas coisas assim eu consigo apontar muito rápido para nós, porque talvez eu me veja no texto e acredito que você vai se ver também. Especialmente eu quero destinar essa palavra para um grupo que certamente se verá, que é o grupo de mães que tomam conta da casa sozinhas. Hoje é Dia das Mães e essa palavra vai para o coração de cada mãe, para o coração de cada pai, adolescente, jovem,
mas eu queria especialmente falar o coração daquelas mães que tomam conta de uma casa sozinha. O texto fala, a mulher, o marido tinha morrido, né? Então ele tinha dívidas e apareceram lá pessoas para cobrarem essa dívida. E como o marido estava morto e não tinha como pagar as dívidas, eles queriam levar os filhos como escravos. Ela vai e pede ajuda ao homem de Deus, pede ajuda a Eliseu, que é o líder dos profetas. Eliseu tem uma espécie de uma casa de profetas, onde ele tem vários profetas lá, e um dos profetas era então o falecido marido dela. E Eliseu manda ela pegar o que ela tem em casa. Ela diz que só tem uma botija e um punhado de azeite, uma vasilha e um punhado de azeite, e aí ele manda ela pegar nos vizinhos, e acontece um milagre, e ele faz algumas recomendações para ela a partir desse milagre. Eu acho que, na verdade, Eliseu não fala só com ela, Eliseu fala comigo e fala com você também. A mulher, ela decide procurá-lo e fala o seguinte, eu vim pedir ajuda. Na verdade, a mulher sábia, a mulher que está enfrentando qualquer questão pessoal, ela tem que ter dentro de si uma chave que vire na hora certa. A gente não pode adiar processo. A gente não pode deixar as coisas passarem do ponto. Às vezes a gente leva muito tempo para pedir ajuda e pede ajuda tarde demais. Às vezes a gente se antecipa no nosso pedido de ajuda e as pessoas começam a não dar crédito, sabendo se a gente realmente precisa daquilo. O que acontece com essa mulher? Ela pede ajuda no momento certo. Então, se eu fosse dar a primeira lição para nós, para você que está me ouvindo, e para o meu coração também, é dizer o seguinte, a gente tem que saber a quem pedir ajuda. Não adianta dividir as coisas com sua amiga do trabalho. Não adianta pedir ajuda às pessoas erradas, que talvez falem exatamente o que você quer ouvir. Não adianta pedir ajuda àquele seu amigo que é solteiro e você está com problema no casamento, ele quer mais que você fique solteiro também para passear com ele, para dividir com ele os passeios, a noitada, as festas, e você é um homem casado, não tem que fazer isso. A gente tem que aprender a pedir ajuda às pessoas certas, as pessoas que são credenciadas, as pessoas que de alguma maneira conspiram para o bem da nossa família. Pare de pedir ajuda para gente que não conspira para o bem da sua família. No caso, essa mulher pediu ajuda ao profeta, pediu ajuda ao Eliseu, e ele foi e deu um caminho para a vida dela. Buscar conselho com qualquer pessoa pode trazer problemas para as suas escolhas. Leva essa frase. Buscar conselho com qualquer pessoa pode trazer problema para as suas escolhas. E ela chega dizendo para ele, meu senhor, o meu marido era profeta e era teu servo. Quando ela diz isso, é claro que ela está colocando uma certa responsabilidade, uma certa corresponsabilidade, responsabilidade não, uma certa corresponsabilidade nos braços de Eliseu, nos ombros de Eliseu. Então, Eliseu aquece isso muito bem, recebe essa frase dela e ele pergunta para ela algumas coisas. Mas eu queria, antes de falar dessas coisas que ele pergunta para ela, deixar claro para você que ela fala, meu marido, teu servo, profeta. Sabe por quê? A gente às vezes tem a ilusão de que dor não vem para todo mundo. E aqui é um profeta vivendo dores. Esse tempo é um tempo de muita incerteza e de muita dificuldade. A única certeza que nós temos é que o Senhor guarda a nossa vida e a nossa casa. Essa é a única certeza. Mas se por acaso você soube que alguém adoeceu, que alguém veio a falecer, que uma família de alguma maneira teve uma perda significativa, lembre, dores não chegam só na sua casa, dores chegam para todos. Mesmo o Senhor nos amando, mesmo o Senhor amando seu povo, ouvindo seu povo, protegendo seu povo, isso não blinda ninguém. Isso não é nenhum escudo, isso não é nenhum patuá, isso não é nada que impeça que tudo que chega, a mesma chuva que chega sobre os justos e injustos, ela chega igual para qualquer um. Então eu queria dizer para você isso.
Não se sinta angustiado porque as dores chegaram à sua casa. Chegaram na casa dessa mulher também. Apenas procure a pessoa certa e procure, sobretudo, o Senhor. Nesse contexto, ela procura a boca do Senhor. A gente repara que o relato que ela faz desse homem, que é o marido dela, que tinha morrido, era um homem temente a Deus. Mas é um homem temente a Deus que estava endividado. O que nos faz deixa muito claro para a gente que homens que temem a Deus também fazem bobagens. Homens que temem a Deus também se endividam, também contraem dívidas e muitas vezes podem colocar a família em uma situação crítica. Às vezes a gente olha e está vendo dentro de casa, mas diz assim, não, mas ele é um homem de Deus, ele é um homem sério, ele não vai deixar as coisas chegarem ao ponto que chegaram, ele vai dar nem sempre. Homens de Deus, homens tementes a Deus, também são absolutamente enrolados financeiramente, também são absolutamente irresponsáveis em algumas coisas. Léo, mas o que você está dizendo, está dizendo que isso é um contrassenso. Eu sei, mas a nossa vida é uma vida de contrassenso. Nós temos incoerência, nós vivemos de incoerência. Então, homens de Deus também cometem sandices, homens de Deus também dão passos muito errados e se endividam. E o texto nos faz pensar numa coisa que está para além dele, que é aquele cara que pega as rédeas de casa por seu pai, por seu chefe da família. Ele pega as rédeas de casa e diz assim, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Não é assim. Eu sou o provedor, eu sou o líder da casa, eu faço. Não é assim. Eu não tenho que ficar dando satisfação. Tem que ficar dando satisfação, sim. Tudo você deve dividir com a sua esposa. Pare de decidir as coisas sozinho, porque às vezes você não vai sozinho para o buraco, você leva uma família toda. O que acontece nesse texto é que esse homem levou uma família toda para o buraco. Olha a gravidade. Chegaram homens na casa dela para levar os filhos como escravos. Olha a gravidade disso. Homens que fazem escolhas erradas e não aceitam a opinião do cônjuge. Minha palavra para você é que você tenha muito cuidado. Nem sempre o que você está fazendo com dinheiro é um problema só seu. Agora, outra coisa que falou para o meu coração, nem sempre aquele que lidera a casa é o que tem o melhor senso. Não sei se vocês lembram de Nabal. Nabal era o líder da casa, ele era um louco em casa. A sua mulher, graças ao seu bom senso, consegue acomodar as coisas na relação com o rei Davi. Mas Nabal era o líder de casa e mesmo sendo o líder de casa, Nabal era o cara que não tinha senso. Às vezes, a gente se casou com uma pessoa que não tem tão bom senso. E quando falta senso em um da casa, o outro tem que aumentar o seu bom senso para compensar isso. Lembre disso. Nem sempre ser o líder da família significa que você tenha bom senso. Olhe para o seu esposo, olhe para a sua esposa, entendendo que tudo tem que ser muito conjugado, tudo tem que ser muito negociado, tudo tem que ser muito conversado. Porque se alguma coisa der errado, nós de alguma maneira fizemos isso juntos, caminhamos esse percurso juntos, fizemos decisão disso juntos, tomamos decisão disso juntos. E é muito importante que você, mulher, saiba a hora de dar o basta. Isso serve para os homens também. Eu quis falar para as mulheres porque, historicamente, nós estamos num contexto latino, né? Nós estamos num contexto de homens latinos. Às vezes as mulheres perdem um pouco o time de dar o basta. Às vezes no namoro ele fala de maneira mais rude, no noivado ele bate a porta e no início do casamento ele xinga, mais para frente ele empurra e depois ele bate. A gente não sabe o tempo de dar o basta. Quando você percebe o endividamento chegando dentro da sua casa, você precisa dar um basta. Existe um tipo de mulher que é interessante, que ela usufrui dos excessos do marido. O marido comete excessos e ela usufrui desses excessos. O que acontece
é que na hora H, quando tudo quebra, quando tudo rui, ela olha com um olhar de traída, de surpresa, mas ela nunca fez as perguntas que não queria fazer. Ela nunca se aproximou daquilo como ela deveria ter se aproximado. Queria dizer para você que a gente precisa saber a hora de dar o basta. Para saber a hora de dar o basta, a gente tem que estar muito perto. Violência doméstica não acontece de uma hora para outra. Violência doméstica acontece porque as pessoas permitiram que o outro percorresse um caminho que não podia. Pessoas permitem que o outro vá além do que pode. Então, se você está noiva, se você está namorando, olhe bem para esse relacionamento, para que agora é o momento de dar um basta. Nesse momento é o momento de dar o basta, porque quando a gente perde o time, às vezes, quando a gente abre o olho, o marido morreu e quem está lá para tomar os filhos são os credores. Uma mãe maravilhosa como essa, que agora vive a viuvez, agora tem que dar conta, é uma mãe que se vira para cuidar e para defender os filhos. Essa mãe leoa, essa característica que há em você, mãe. No Dia das Mães eu queria falar dessa característica, essa garra que alguém tem de sair da sua casa, correr atrás, ir lá, falar com o profeta num tempo onde não se falava com o homem, onde não se tirava satisfação com o homem. Ela vai lá e vence isso tudo e vai e enfrenta. Por quê? Porque o que está em jogo? O que está em jogo são os filhos. Quero dizer para você, enfrente o que for pelos seus filhos. Enfrente, lute, dê o seu melhor, se empenhe. Nada é demais quando se trata dos filhos. Lembre disso. Tente lutar contra os vícios dele com toda a sua força, contra o caráter, quando você descobrir, perceber que existe um fiapo de mau caráter, um fiapo de manipulação. Não se deixe manipular. E se você percebe que de alguma maneira o crime passeia com ele, se ele se enamora do crime, ele se encanta com personagens do crime, ele tem amigos, tudo isso é você que de alguma maneira deve fazer intervir. De novo, volta a questão do basta. Por enquanto, você ainda tem a ascendência sobre ele. Por enquanto, você ainda diz se ele vai à igreja ou não. Por enquanto, o meu filho tem 12 anos, mas não quer mais ir à igreja. Aí eu pergunto, minha irmã, se ele não quiser ir à escola, tá tudo bem para a irmã, né? Não, ele tem que ir à escola. Ué, mas quem vai obrigar? Eu? Aí eu faço assim, entendi. Quem diz aonde os nossos filhos vão estar, até que eles tenham autonomia para isso, somos nós. Nós dizemos se ele estuda ou não. Nós dizemos se ele vai ficar naquela escola ou não. E nós dizemos se ele vai à igreja ou não. Quem decide isso ainda somos nós. Mas existem coisas que a gente não dá tanto valor. E porque a gente não dá tanto valor, a gente não liga. Se ele dormiu tarde, no dia seguinte tem aula, você levanta, você ajuda, você cobra. Mas se ele dormiu tarde, no dia seguinte tem a igreja, você não tem o mesmo empenho. Na verdade, você não usa dos mesmos princípios. Queria dizer para o seu coração uma coisa assim muito tranquila. A pista maior é o valor que você dá à coisa. Então, uma mulher que luta pelos seus filhos, luta em todas as instâncias, nos vícios, no caráter, nas companhias e na descrença. Lute contra a descrença dos seus filhos. Enquanto eles estiverem sob o seu olhar e sob a sua tutela, eles têm que ir à escola, eles têm que ir à igreja. Lembre disso. Outra coisa que o profeta fala, num contexto de miséria, ele pergunta, o que você tem em casa? Irmãos, às vezes, as nossas soluções estão dentro de casa. As nossas principais soluções estão dentro de casa. Às vezes a gente fica buscando respostas, a gente fica atrás de resolver problemas e as nossas soluções estão dentro de casa. Às vezes essa solução está numa atitude, numa chave que você vira, numa posição que você toma, numa decisão que você decide entabular. Muitas vezes
a resolução dos nossos grandes problemas estão em casa. E se eu fosse dizer alguma coisa, eu conseguiria aproximar isso tudo de milagre. E para aproximar isso de milagre, eu diria, nem sempre o milagre parte do zero. Às vezes é preciso um pão, às vezes é preciso peixe, às vezes é preciso uma vasilha e um punhado de azeite. Deus usa o que você tem. Deus usa seus recursos. E a partir dos seus recursos, muitas vezes, os milagres startam a partir daí, a partir dos recursos que você tem. Nem sempre isso surge do zero, nem sempre vem a existência do zero. Normalmente, se você for lembrar que a descrição dos milagres, elas partem de pessoas e partem de coisas que as pessoas têm ou fazem. Lembrar para você, às vezes, de um punhado de azeite surge um milagre. Às vezes, de onde você menos espera, as soluções estão dentro da sua casa, as atitudes estão dentro da sua casa, dali saem grandes milagres. E o profeta orienta a ela, né, a essa viúva, que ela peça vasilhas aos vizinhos. Ele começa aí, ele cria uma rede aí complexa para realizar esse milagre. Agora, o milagre não está sozinho, o milagre envolve a vasilha, envolve que ela está em casa, envolve os vizinhos. Só tem condição de pedir ajuda a vizinhos com muita tranquilidade quem é bom vizinho. Seja bom vizinho. Tenha um bom relacionamento com a vizinhança. Aprenda a orar pelos seus vizinhos e, se possível, orar com os seus vizinhos. Nesse tempo de Covid, eu tive a oportunidade, estou há um ano morando no prédio onde eu estou, e o meu vizinho adoeceu com Covid. E eu cumprimentava a minha vizinha, cumprimentava o casal, mas nós não tínhamos intimidade. Mas eu sempre fui gentil com eles. Mas quando ele adoeceu, eu peguei o telefone dela no Zap, que é o Zap do condomínio, e liguei para ela para orar com ela. Ore com seus vizinhos. Às vezes Deus nos dá oportunidade para a gente fazer o bem e dividir a história de alguém quando a gente se importa com o vizinho. Ore por eles. Pior que existem cristãos que têm relacionamento tão ruim com o vizinho, que não fala com o vizinho, que está brigado com o vizinho ou se orgulha de não conversar com o vizinho. Isso é péssimo. Isso é absolutamente péssimo. Às vezes a gente explode algumas pontes que a gente vai ter que passar por elas. Eu vou repetir. Às vezes a gente explode algumas pontes que vai ter que passar por ela. No seu relacionamento familiar, talvez você já tenha explodido tantas pontes. Pontes com cunhados, pontes com primos, pontes com irmãos. Pontes que você vai ter que passar por elas. E não só pelo princípio utilitário, eu quero dizer que cristão não explode pontes. Cristão constrói pontes. Cristão é ponte. Cristão é como se fosse o farol no deserto. Cristão é flecha que acerta o alvo. Não é isso que diz a poesia? Ponte sobre as águas. Queria te lembrar disso. Os vizinhos emprestam as vasilhas, porque eu acho que o tempo da generosidade é esse tempo. Eu não vou cansar de pregar nisso, que esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo da angústia, é o tempo da dificuldade, é o tempo da luta, mas é o tempo da generosidade. Há quem diga que os vizinhos devolvem as vasilhas com um pouco de azeite. E o maior milagre é a própria generosidade dos vizinhos. Há quem diga que na multiplicação dos peixes e pães, o grande milagre foi a partilha, que fez com que todos se alimentassem. Esses são os mais céticos. Até porque eu não posso dizer isso, porque o texto diz que as vasilhas deviam estar vazias. Não sei se você lembra disso. Então, não obstante a esse comentário bíblico, que alguns falam que a grande generosidade não era só das vasilhas, mas do azeite que era trazido junto com as vasilhas, não é isso que o texto diz claramente. O texto diz que acontece um milagre, mas quando as vasilhas acaba o milagre. Em outras palavras, eu quero lembrar você que só pode pedir ajuda a vizinho quem é bom vizinho.
Seja solidário. Esse tempo é um tempo de solidariedade. Eu quero marcar aqui a ação desses vizinhos que generosamente deram para a viúva, emprestaram para a viúva suas vasilhas. Tenha prazer no bem do outro. E o texto fala que o profeta manda ela fechar a porta sobre os filhos. Vai e fecha a porta com você e com teus filhos. Bem, eu começo o texto lá na frente, lá atrás, né, dizendo para você assim: aprenda a pedir ajuda. E agora eu chego no outro momento e digo que existem coisas que você tem que trabalhar só dentro de casa. Eu tinha uma amiga que ela estava muito aflita porque o filho dela estava usando drogas. Ela contou para todo mundo que o filho dela estava usando drogas. Eu percebi, quando ela contou para mim, eu vi que ela confiava muito em mim. Mas nós estávamos numa festa e eu percebi que ela estava contando para outra pessoa e daqui a pouco eu olhei, ela estava contando para outra pessoa. Então eu não tinha nada de especial para ela. Eu não estou requisitando ou reclamando para mim a exclusividade do problema. Não é isso. Eu estou dizendo que existem coisas que a gente tem que saber para quem falar. Falei no início, existem coisas que são privadas da família. Existem coisas que você tem que tratar com as portas fechadas. Existem coisas que não dá para tratar as portas fechadas, que você tem que aprender a pedir ajuda. Pastor, afinal, peço ajuda ou fico com as portas fechadas? Só o Senhor vai te orientar. Por isso, minha irmã, por isso, meu irmão, eu desejo que o Senhor seja a voz de bom senso no seu ouvido, para saber quais são os momentos que você tem que pedir ajuda e quais são os momentos que você tem que ficar de portas fechadas. E a gente precisa acreditar num outro aspecto que o texto diz. A gente precisa olhar que os milagres cessam. O que é isso? De repente, as vasilhas que vinham, pararam de vir, parou de multiplicar o azeite. Algumas pessoas precisam entender que elas não podem viver viciadas em milagres. Existem pessoas que a vida parou à espera de milagre. Tem pessoas que ficam o tempo todo olhando como se olhasse para o céu à espera de um milagre. Eu acho que a gente tem que esperar os milagres. Sim, a gente deve esperar os milagres, mas a gente precisa ter lucidez. Que às vezes a gente está agindo pouco, porque a gente está viciado em milagre. A gente está viciado em coisas que vão acontecer, enfim. Será que realmente as vasilhas param? Ou será que falta empenho nosso em procurar outros lugares? Será que as vasilhas param ou falta falta disposição e sola de sapato para correr atrás? Eu não sei se você é uma pessoa de fé ou se você é uma pessoa acomodada. Uma pessoa de fé não necessariamente é uma pessoa acomodada. E uma pessoa que não é acomodada não necessariamente é uma pessoa sem fé. É muito importante a gente saber que às vezes os milagres cessam. E a gente tem que aprender a trabalhar com aquilo que a gente levou do milagre. Aquilo que o milagre nos trouxe, a gente tem que aprender a trabalhar. Na pesca maravilhosa, não sei se vocês lembram, eles estão conversando e não conseguem pescar e o Senhor manda ele para águas mais profundas. Às vezes a nossa tarefa é essa. A nossa tarefa é mudar de lugar, ir para águas mais profundas e, quem sabe, ter disposição, que é outra palavra importante nesse texto. Disposição, porque o milagre ele pode estar muito ligado à nossa falta de disposição, à nossa falta de vontade de que as coisas realmente aconteçam. Pense nisso. Se isso não faz sentido para você, ótimo. Mas se isso faz sentido para você, se pergunte até que ponto você está sentado esperando que o milagre aconteça. E o profeta fala para ela: vai e vende o azeite. Uma bênção de Deus é a gente aprender a ser e fazer aquilo que nunca fez. Essa capacidade que essas mulheres que são pais e mães dentro de casa têm de se reinventar e fazer o que nunca fizeram. Está aí uma mulher viúva que, nesse contexto, não devia trabalhar fora. O que acontece com essa mulher é que ela vai
nasce aí uma vendedora de azeite, nasce aí um empresário, um microempresário. Às vezes a escassez, ela é a mãe da criatividade. Às vezes a escassez, ela faz a gente olhar as coisas de maneira diferente, e a escassez faz nascer na gente talentos que a gente desconhecia que tinha. Se hoje você passa por escassez, eu queria te convidar a pensar nisso. Se de alguma maneira a escassez não está te fazendo um convite, se a escassez não está te fazendo um convite e te empurrando do trivial para o novo, te empurrando do comum para o inédito, te empurrando para que a fala e o eco da necessidade de cuidar dos seus filhos nasça em você uma nova pessoa com saberes para outras coisas. Se abra para novas coisas. Talvez esse tempo seja um tempo de você aprender que deve se abrir para novas coisas. O texto fala, ainda diz para ela assim, agora vai e paga as tuas dívidas. Isso não é um talento que todo mundo nasceu com ele, não. Alguns têm dinheiro, mas não gostam de pagar as dívidas. Eu lido com tantas pessoas e eu estou esperando aí passar os 5 anos para meu nome ficar limpo de novo. Eu penso assim, caramba, mas ela está em condição de resolver isso agora, mas ela quer esperar os 5 anos para o nome ficar limpo de novo. É gente que não tem envolvimento ou compromisso com o termo vai e paga as tuas dívidas. Se você tem condição, vai e paga as tuas dívidas, porque às vezes o que nos falta não é dinheiro, é princípios. Às vezes o que nos falta não é dinheiro, e sim princípios. Pague as suas dívidas. E o texto fala, vivei do resto. O que será isso, hein? É aprender a administrar, gente. É aprender que os milagres acontecem na nossa vida e a gente tem que aprender a viver a partir de. A gente tem que aprender a viver a partir daqui. Você teve chance na vida. Você foi visitado por um milagre. Então, aprenda a viver do resto. Viva do resto. Saiba administrar o pouco. Saiba guardar. Lembre disso, mulher. Não seja escrava de nada. Quando você se recusa que seus filhos sejam levados escravos, é que a gente tem que se opor a qualquer tipo de escravidão. Mas às vezes a escravidão é o próprio consumo. Ele, muitas vezes, nos escraviza. Tem que gastar, tem que comprar, trabalha muito, gasta, trabalha muito, não tem tempo, porque trabalha muito aí para compensar, compra coisas para que a casa fique mais confortável, o menino fique mais feliz, aí porque gastou muito, tem que trabalhar muito, e porque trabalhou muito, se ausenta, fica com culpa e compra muito. Existem ciclos viciosos em torno do consumo. Aprenda a viver do resto. Aprenda a administrar o que sobrou. E eu não queria que você que você esquecesse que há um componente espiritual nessa questão do azeite. Às vezes o nosso problema não é grana. Às vezes o nosso problema não é dinheiro. Às vezes o azeite que falta na nossa casa é justamente o símbolo que o azeite traz, que em algum momento foi para cura, em algum momento foi para dignificar reis, em algum momento representou unção. Às vezes, a comida tem na nossa vasilha, mas falta azeite na nossa relação familiar, falta espiritualidade, falta alguém que pequenos eventos aconteçam e alguém que saiba se ajoelhar, que tenha habilidade para se ajoelhar. Diante de pequenos eventos, vamos orar antes de sair, vamos orar antes de comprar, vamos orar antes de decidir, vamos orar. Então, eu queria dizer que talvez o maior problema que você enfrente hoje não seja a comida. E não seja azeite no sentido de saúde. Talvez o maior problema que você viva hoje seja um problema ligado à unção. A falta espiritual que a relação com Deus nos traz. Não estou falando nada neopentecostal, não é essa a minha fala. Não é nada disso. Eu estou dizendo para você que às vezes nos falta unção, que às vezes nos falta a imagem do azeite. A botija está lá, mas nos falta azeite. Que Deus nos ajude a pensar em tudo que nós pensamos nessa viagem, mas que a última estação, sobretudo, seja a estação de parar
e pensar na vida espiritual, o azeite que falta na nossa casa. Feliz Dia das Mães, Deus abençoe sua vida. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado pelas mães que nós temos, muito obrigado pelas mães que estão nos ouvindo nesse dia. Que Tu abençoe essas mães, em especial aquelas que lideram sozinhas famílias. Ajuda, guarda, dá força para enfrentar e dá força para recusar qualquer tipo de escravidão que se imponha. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Esse momento seria da marcha das ofertas. E eu queria dizer uma coisa que tenho dito. Tempo de dificuldade é um tempo que a gente tem para provar da fidelidade, para você conhecer a sua própria fidelidade. Seja fiel nos seus dízimos, seja fiel nas suas ofertas. E lembre que a casa do Senhor continua com as mesmas necessidades. A pandemia está aí, mas a casa do Senhor continua com as mesmas necessidades. E o seu compromisso deve ser o mesmo. Em tempos de escassez, que o Senhor te ajude não só a ser criativo, não só a resolver problemas, mas que o Senhor te ajude a ser fiel. Repare que aqui na frente está passando o nome da conta da igreja. Faça o depósito, ou então ligue, e um dos líderes da igreja irá até a sua casa, tá bom? Lembrar você que nós continuamos com nossos programas, e agora nas sextas-feiras tem um componente especial, que são pastores. Eu estou convidando pastores do Rio e fora do Rio para falar na sexta-feira uma palavra de 10 minutinhos, muito boa para o coração. Eu queria que você ouvisse. Queria destacar uma coisa que está acontecendo com o pastor Marcelo. O pastor Marcelo, às 6 horas da manhã, está orando com a gente. Olha que coisa boa, você pegar o seu celular e a primeira coisa que você vai fazer é orar com o pastor. Deus abençoe sua vida. Lembrar que às segundas-feiras você me manda uma mensagem por Zap, em seguida eu entro e oro com você. Eu fico a segunda-feira totalmente disponível para orar com quem quiser orar comigo. Então a igreja tem se preferido, a gente tem preferido esse tempo de oração. Nós temos as nossas células na quarta-feira. Eu não tenho visto você na célula quarta-feira. Venha participar das células. E Deus abençoe sua vida. E hoje à noite, 7 horas da noite, entramos com o culto de novo. Não deixe de participar. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito de Deus siga com você e com a sua família e com todas as mães espalhadas na face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Mãe, vou te falar uma coisa. Às vezes você conta uma história de manhã, aí conta de novo a mesma história à tarde, depois repete à noite. E já teve vezes que eu pensei em... tá bom, mãe, perdeu uma paciênciazinha. Você já falou, mãe. Depois eu fiquei fazendo as contas de quantas vezes você já teve que ter paciência comigo. Eu vou te cantar essa canção para tentar explicar um pouquinho do meu amor e da minha gratidão. Nove meses, você me carregou, me esperou e ajeitou a casa pra eu chegar. 30 vezes, me deu parabéns e não precisou do Face para te lembrar. 60 vezes, me deu presente caro até quando não podia dar. E umas 100 vezes, todo ano me levava na escola e ainda ia buscar. 200 vezes me aplaudiu no jogo mesmo quando eu perdia só pra me animar. 500 vezes me deu conselho certo até quando eu não quis escutar. 900 vezes entregou meu cartãozinho de visita em todo lugar. E umas 1000 vezes falou bem de mim por aí pra quem quisesse escutar. 2000 vezes assoprou meu machucado, fez carinho e acabou com minha dor. 5000 vezes encheu minha lancheira com o lanche mais gostoso feito com amor.
10.000 vezes pôs comida na mesa e ficaria sem comer pra eu me alimentar. 20.000 vezes esqueceu da sua vida pra cuidar da minha. 50.000 vezes rezou pra eu chegar inteiro em casa e só dormiu quando me ouviu entrar. Pode contar 2 vezes a mesma história, pode pedir 5 vezes pra eu trancar a porta. Eu vou sorrir, olhar pro céu e agradecer 1 milhão de vezes por ter sido com você aqueles 9 meses. Pode contar 2 vezes a mesma história, pode pedir 5 vezes pra eu trancar a porta. Eu vou sorrir, olhar pro céu e agradecer 1 milhão de vezes por ter sido com você. 1 milhão de vezes por ter sido com você. 1 milhão de vezes por ter sido com você aqueles 9 meses.